Um outro aspecto que influencia muito nessa capacitação, normalmente um projeto como esse, ele tem uma estrutura matricial, onde você tem as áreas técnicas interagindo com o projeto em si, né? E essas áreas técnicas, esses projetos, por exemplo, no pré-sal, guardadas as características de uma área e de outra, eles são bastante semelhantes. Então, esse pessoal técnico, ele vai aprendendo a cada projeto, um com o outro, projeto de uma área, da outra e tal. Na hora de atender a um projeto específico, a qualificação já está num nível elevadíssimo, né? E essa excelência, ela é buscada pelas empresas todas, né? Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós sabemos que projetos de exploração de petróleo e gás são projetos complexos que envolvem um investimento muito alto e envolvem também desenvolvimento de tecnologia. E o Brasil está na vanguarda desse tipo de tecnologia nas últimas décadas. É por isso que hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar para nós aqui sobre os desafios, alguns desses desafios de uma carteira de projetos de exploração e produção de petróleo. Eu vou falar hoje aqui com o Osmond Coelho Júnior. Ele é graduado em Engenharia Civil pelo IME, tem pós-graduação em Petróleo pela Petrobras, Engenharia Econômica pela UFRJ e Propaganda e Marketing pela ESPM. Tem também MBA em Gestão de Ativos e Gestão Avançada. Tem mais de 35 anos de experiência em óleo e gás e iniciou sua carreira na Petrobras, onde atuou como gerente executivo de investimentos de gás e energia, gerente executivo da América do Norte, África e Eurásia, também como gerente executivo de sondas e unidades de produção e gerente executivo de projetos de desenvolvimento da produção. E desde 2019, o Osmond é diretor de gestão de contratos da Pré-Sal Petróleo SA. Osmond, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Muito obrigado, André. É um privilégio poder estar aqui conversando com vocês e com os nossos amigos. E acho que vai ser um bate-papo bastante interessante. Eu estou me sentindo bastante animado e honrado com esse convite. Legal, a honra é minha poder trazer esse tema tão importante, né? Com alguém que está na luta há muitos anos aí com esse tipo de projeto. Para a gente começar, conta um pouquinho para nós sobre a tua trajetória profissional. Faz um resumo rápido da sua carreira até aqui. Eu recém saído do Instituto Militar de Engenharia, formado como engenheiro civil, fiz concurso para a Petrobras, pouco conheci ainda da Petrobras, isso foi lá em 1981, há 42 anos atrás. Na verdade, a minha turma faz aniversário hoje, Olha, faríamos 42 anos de Petrobras se não tivéssemos aposentados. E ao longo do tempo eu fui trabalhando numa área muito técnica, que era a área de perfuração. Até que por volta dos anos 2000, o gerente do ativo Marlim Sul entendeu que eu podia fazer uma mudança no meu perfil profissional e sair da gerência de poços para uma gerência de projetos. Foi a primeira gerência de projetos que eu participei, num projeto, mega projeto, conforme você comentou, lá em Marlim Sul. E daí para frente a minha carreira evoluiu dentro da Petrobras, mas praticamente o tempo todo eu tive ligado a essa grande paixão que é o gerenciamento de projetos, né? Quando eu acabei saindo da Petrobras já aposentado, eu na época trabalhava no ativo de Libra, eu fui convidado a ir trabalhar na PPSA, que é uma estatal que cuida dos interesses da União nos contratos de partilha de produção, na posição de diretor de contratos, e aí eu continuei vivendo essa vida de projetos, de megaprojetos, o que me deixa particularmente muito feliz, porque é uma das grandes paixões que eu tenho na área profissional, é a gestão de projetos. e desafios não faltam, né? É Dentro de verdade. projetos e ainda mais numa carteira desse tipo. Talvez por isso a gente se apaixone com facilidade, né? Com certeza. E falando em desafios, né? Como eu falei rapidamente na introdução, são projetos muito grandes, são projetos complexos.
envolvem muitas pessoas, desde o desenvolvimento até a implantação, depois a própria gestão da produção, né? Você pode resumir para a gente quais são os maiores desafios que vocês enfrentam no desenvolvimento e na gestão de uma carteira de projetos desse tipo? André, uma carteira de projetos típica, né, de uma empresa de petróleo, ela é composta por projetos em diferentes estágios. E quando eu falo de estágios, eu falo de projetos ainda numa etapa de exploração, onde a gente procura o petróleo, passando por uma etapa que a gente chama de desenvolvimento da produção, onde são feitos os grandes investimentos para que a gente possa, num futuro, poder vir a ter efetivamente a produção de óleo. Então é fundamental que uma empresa tenha um equilíbrio nessa carteira, porque um projeto de petróleo, depois que ele entra em produção, a tendência natural é um declínio dessa produção. E se você não toma providências para que a sua carteira seja capaz de descobrir novas oportunidades, né, na exploração, o teu final será não ter óleo suficiente para fazer frente aos seus planejamentos e à sua demanda. Então, é fundamental que essa carteira tenha esse equilíbrio para que você possa ir recompondo a sua produção à medida que ela entrar em declínio. Uma carteira desse tipo também é uma carteira onde muitas vezes os recursos, por serem limitados, eles competem entre si. Então é fundamental que você tenha critérios para poder priorizar esses projetos sempre que houver uma disputa por recursos, né? A quantidade de sondas para perfurar poços, a quantidade de profissionais qualificados para poderem fazer as suas especificações, recursos que precisam ser contratados. É lógico que isso tudo é um recurso que é limitado e essa carteira, por si só, ela acaba tendo que competir entre si. Um outro aspecto que você já comentou é a permanente demanda por tecnologia. A gente, ao longo do tempo, e eu trabalhei muitos anos na Petrobras, assim que eu entrei na Petrobras, 400 metros de água a gente chamava de água profunda. Olha. Hoje em dia a gente trabalha em 2.000, 2.500, talvez 3.000 metros de água profunda, e a tecnologia, obviamente, precisou ir acompanhando esse amadurecimento dos projetos. Então, esses megaprojetos que convivem durante muito tempo entre si, acabam tendo esses desafios justamente de brigar pelo recurso, de correr atrás da tecnologia, de buscar profissionais qualificados, de manter o foco sem perder a visão global. Eu te diria que são esses desafios, conforme eu já comentei, que fazem dessa atividade extremamente atraente para quem gosta desse mundo de gestão de projetos. Com certeza, nada vem fácil, né? Tudo que a gente tratar dentro desse ramo é muito grande, é muito significativo. E aqui no Brasil, um aspecto interessante dessa carteira de projetos, né? A Petrobras se aproveita muito dessa característica trabalhando num regime de pool. Então, ela tem, por exemplo, sondas para atender a vários projetos. Ela tem barcos para atender a vários projetos. Uma empresa que venha, por exemplo, para o Brasil com apenas um projeto, acaba não tendo essa possibilidade e, obviamente, acaba incorrendo em custos mais elevados. Então, ao mesmo tempo que a gestão é difícil, os benefícios da carteira são extraordinários. Você trouxe vários pontos muito importantes que alguns deles já apareceram aqui em outros episódios e que a gente chama sempre a atenção. Primeiro, a necessidade de uso de capital intensivo, né? Acho que um grande exemplo que você deu aí, que fica fácil para todo mundo entender. O que é uma empresa de capital intensivo? Você precisa seguidamente de novos projetos, seja para você manter a tua produção, seja para aumentar a tua produção, ou seja, é um tipo de business que se você parar de investir, em poucos anos você vai começar a entrar na obsolescência, né? Vai perder mercado, perde competitividade. Então, você tem uma demanda constante de um portfólio de projetos que, claro, a gente já vai falar na sequência, tem questões de mercado e tudo mais, mas você precisa investir, né? E aí vem o outro lado, que é
ao precisar investir de maneira constante, eu preciso garantir o resultado, o bom resultado dessa carteira, porque se eu seguidamente entregar projetos ruins, lá na frente eu saio do mercado, ou sou absorvido por outro, ou vou queimar caixa, né, de maneira muito significativa. Então, meus projetos precisam sair bem, porque eu estou falando de um portfólio muito grande, muito robusto, que vai consumir muito investimento. Então, esse investimento tem que ser feito de maneira adequada, né? Você tocou num ponto importante, né? Projetos de características diferentes e, eventualmente, em áreas um pouco distintas, eles são capazes de, por si só, mitigar o risco, né? Se eu não encontro petróleo numa área, posso encontrar na outra. Se, porventura, eu estiver perdendo de um lado, posso ganhar do outro. Então, essas características de portfólio são fundamentais para uma empresa desse tipo. É. E aí você citou também a questão de recursos compartilhados ou recursos concorrentes também. A gente tem uma... Às vezes a gente não consegue colocar uma estratégia de parceria, de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de fornecedores em alguns tipos de projetos, porque você tem as empresas, elas seguidamente passam por picos de investimento. Então você vai, investe 2, 3 anos e depois passa mais 5 com pouquíssimos investimentos e depois volta. Então, né, eu já tive do lado de ter que desenvolver projetos. Se você tem uma carteira de um certo porte, você consegue colocar aquilo dentro de um fluxo com um pool de parceiros onde você consegue amadurecer aquele mercado. Só que quando a gente fala da exploração do pré-sal de maneira ampla aqui na nossa costa, a gente já está muito além desse ponto, que é o que você comentou. Eu preciso desenvolver, eu tenho o pool de recursos, etc., mas eu passo a ter concorrência por recursos, porque daí a carteira ela é muito grande, ela é muito numerosa, num mercado específico, embora um mercado grande, mas aonde você passa ou pode passar a ter problemas justamente da concorrência entre projetos. Então, muitas vezes até capital para investimento existe, mas você tecnicamente não consegue executar dada a quantidade, né? Seja de equipamentos, seja de processos um pouco mais restritos que você tenha dentro da tua carteira, e você acaba sendo justamente restrito por recursos, né? Uhum. Esse aspecto também é um aspecto importante, né? O dinheiro em si só, hoje em dia, há uma certa facilidade no mercado de você obter dinheiro para investimento, né? E o importante é conseguir bons projetos para esse dinheiro, mas às vezes o projeto é bom, o dinheiro está disponível, mas o recurso naquele momento é difícil de encontrar, né? Uma das coisas que as empresas se habituaram a fazer, e no Brasil talvez seja ainda um pouco novidade para nós brasileiros, mas elas, mundo afora, sempre trabalharam dessa maneira, é se juntarem em consórcios. O consórcio ele consegue mitigar um pouco essa competição por recursos, porque as empresas estão juntas, o consórcio consegue mitigar um pouco do risco, porque você tem um pedaço daquele negócio, não a totalidade. O consórcio consegue trazer recurso de fontes diferentes e não necessariamente apenas da sua. Então é uma modalidade que nos últimos anos, quando eu entrei na Petrobras, eu costumo brincar que a Petrobras era solteira, ela trabalhava sozinha, e a partir de um determinado momento os casamentos passaram a acontecer, e esses casamentos são um modelo, talvez não seja tão comum em outras áreas, mas é um modelo onde empresas que competem conseguem encontrar um nicho onde elas cooperam, trabalham juntas com o mesmo objetivo, e isso traz também o benefício nessa gestão de uma carteira, né? É um processo bastante interessante que existe nesse mundo da indústria de óleo e gás. Bem importante também esse ponto, porque como você falou, nós aqui, para quem não estava acompanhando o mercado de dentro, né, a partir da hora que começaram a aparecer os consórcios e tudo, até teve ruído assim, mas por que a Petrobras então não faz sozinha? Por que vai entregar, né, parte dos ativos e tal? Mas o que você comentou, isso primeiro é comum no mundo, não acontece só na parte de óleo e gás, nós temos inclusive no Brasil várias joint ventures na área de mineração, por exemplo, onde concorrentes trabalham em conjunto.
mas você, como falou, né? Você otimiza recurso, você mitiga riscos, você junta forças para fazer a melhor exploração daquele ativo e consegue Perfeito. abraçar mais ao mesmo tempo, né? Uma Então, empresa sozinha dificilmente daria conta de uma carteira do tamanho que a gente tem hoje em dia no pré-sal, né? Então, fundamental essa solução do trabalho conjunto e cooperativo. falando em uma carteira de longo prazo, então são numerosos projetos, como a gente já falou várias vezes aqui, o investimento é muito grande, são várias iniciativas, né? Não é só você colocar unidade de produção, exploração, né? Os FPSOs, etc., as antigas plataformas e tudo. Você tem toda uma cadeia de investimentos que você precisa fazer de forma casada para garantir que você tem não só exploração, como o transporte, né? Depois para a costa, o beneficiamento, etc. E a gente, como em qualquer mercado, estamos sujeitos à cotação de dólar, estamos sujeitos ao preço do barril, né, o que implica nas margens que as empresas têm em um determinado momento. E aí, pensando numa carteira de investimento de longo prazo, você sempre tem aquela visão: olha, esse projeto aqui vai iniciar a execução no próximo ano, termina 2 anos depois, esse outro entra logo na sequência, essa aqui e tal. Só que essas curvas de investimento, elas sempre são um tanto quanto voláteis. A cada período, às vezes mais rapidamente ou menos, as empresas fazem revisões dos planos de investimento. Isso vai mudando, às vezes acelerando alguma coisa, às vezes postergando outras, né? Como é que é, estando dentro, né, desse ambiente, essa visão? Porque muitas vezes, para quem está do lado da equipe do projeto, você pensa só no cronograma daquele projeto. Ah, por que, que a empresa agora quer adiar? Por que, que mudou o plano? Por que, que agora esse projeto ele era o primeiro da carteira, agora ele virou terceiro e tal? Mas, olhando da perspectiva do negócio, tem muito mais em jogo. Quão complexa é essa visão de longo prazo, pela experiência que você já teve, né, em vários papéis diferentes? Ô André, realmente o exercício do longo prazo é um exercício que precisa ser feito o tempo todo, mas que a gente sabe que a gente se prepara para aqueles cenários e muitas vezes acontece um cenário diferente e você continua se preparando. O fundamental nessa história toda é você se preparar para poder ter projetos capazes de viver o cenário independentemente de qual efetivamente ele vai acontecer. Então eu costumo dizer que projetos dessa área, né, especialmente projetos de exploração, de EIP, né, exploração e produção, são projetos onde a gente precisa ter uma característica muito grande de flexibilidade, Uhum. porque a gente não pode nunca esquecer que nós estamos lidando com a natureza, e a natureza, a gente sabe que prega peças, né? Por mais informação que a gente tenha, um reservatório pode variar, uma característica do óleo pode ser diferente, eu posso ter dificuldade de produzir numa área e menos na outra. Então, são coisas que o meu projeto tem que ser capaz de se adequar ao longo do voo de cruzeiro. Esse é um aspecto importante. O outro aspecto fundamental é que, para determinadas características, o meu projeto precisa ser robusto. Uhum. Ele tem que ser capaz de absorver variações de preço de óleo, variações de taxa de câmbio. Então, para que isso aconteça, as companhias frequentemente fazem um teste de estresse nos seus projetos. Esses projetos, todas as empresas, eu diria, eles são aprovados de forma gradativa, com gates, e numa visão final de aprovação, no que a gente chama do Final Investment Decision, você, além de avaliar economicamente o projeto para o cenário atual ou para as curvas de produção que você imagina que vão acontecer no futuro, você o avalia para uma situação mínima, minimorum, para perceber se aquele projeto sobreviverá num ambiente mais restritivo. E é daí que a gente tira indicadores econômicos para esses projetos,
VPL é um deles, mas VPL por investimento é um outro, taxa de retorno, tradicionais que a gente usa na avaliação econômica, para que você possa montar a tua priorização de projetos. E aí, vez por outra, acontece de um projeto que num determinado cenário era prioritário e ao mudarmos o teste de estresse à situação atual, ele perde um pouco de prioridade para um outro, que de repente esteja dando uma sinalização de robustez maior, né? Então é importante a gente ter o tempo todo essa gangorra de avaliação dos projetos. O meu projeto é capaz de se adequar a um reservatório que varia um pouco. Os reservatórios a gente avalia com probabilidades P90, P50, P10 em termos de volume de óleo, e então ele tem que estar adequado a isso, mas ao mesmo tempo ele tem que ser robusto para fazer frente a essas características de volatilidade que você comentou. E aí, fruto dessas avaliações é que surgem, e elas são revistas regularmente, as prioridades de projetos das empresas, e não é incomum que um projeto em vias de ser aprovado ele possa ser paralisado porque a condição de mercado mudou e naquele momento outros projetos são mais atrativos, né? Então, isso é um exercício permanente de gestão de uma boa carteira de projeto e de um projeto individualmente. Perfeito. E os portões servem para isso mesmo, né? Você tem Perfeito. condições de modular a tua carteira de acordo com as condições de mercado, de acordo com aquilo que o projeto está apresentando, né? Hoje em dia a gente faz num projeto de petróleo um exercício do que a gente chama do Brent de equilíbrio. O Brent de equilíbrio nada mais é do que o break-even do projeto. E aí a gente avalia, esse projeto se paga com petróleo a $40 por barril. Poxa, hoje o petróleo está a 80, será que algum dia ele vai voltar a 40? Isso dá um certo conforto na hora da aprovação do projeto definitivo. Exatamente. Esse ponto liga muito, Osmo, um episódio que foi ao ar 2 semanas atrás com a Clarice, onde a Ah, gente falou muito de avaliação Clarice da econômica mineração. da mineração. Perfeito. Que ela comentou muito da questão de avaliação econômica, né, do quanto a Ah, gente precisa estar atento a não utilizar viés, né, a não achar que o cenário sempre vai ter só upside, né, para ter e um realmente uma... projeto, uma vez bem classificado, que ele estará definitivamente bem classificado. Isso pode não ser verdade, né? Os projetos têm características diferentes. É isso mesmo, tem uma similaridade muito grande entre essa área de exploração e produção de petróleo e a área de mineração. Tem, né? E até, como você comentou também, outro aspecto muito importante, que é esse teste de robustez que você citou, porque um grande projeto, muitas vezes eu já presenciei em outros em outros investimentos, esse viés que a Clarice trouxe aqui, de ser muito otimista com o projeto, sempre com a avaliação econômica do projeto batendo no mínimo da viabilidade exigida, mas os executivos sempre, não, isso aqui é upside, ou então aquela correria para colocar o projeto em produção, porque a commodity está alta no momento. Naquele momento, né? Só que é aquele negócio, a hora que você realmente consegue colocar em operação um megaprojeto, o cenário já vai ser outro, porque naturalmente o ciclo de vida dele é muito longo. Você não tem resultado daqui a 2, 3 meses, você vai ter resultado daqui a 3 anos. Né? Então, e a realidade se impõe, né, André? Com certeza. Você faz seu planejamento, você faz análise de risco, você considera folgas e prazos e tal, mas, por exemplo, a gente encara uma situação como uma pandemia e os nossos cronogramas foram todos postergados por conta da dificuldade das obras andarem, principalmente no exterior. Então, são coisas que, se você não tem um projeto robusto e se você está no limite da viabilidade econômica daquilo, o seu risco efetivamente é muito alto.
Com certeza. Então essa robustez é muito importante. É um ativo que vai operar por muito tempo. Ainda tem a questão que você comentou, acho que nessa parte de exploração e produção, né, você tem muito mais incerteza em relação ao teu reservatório. Só vai ter realmente a prova de que é possível chegar nos níveis de produção a partir da hora que estiver produzindo. Então, um investimento muito alto feito antes. Então, o projeto tem que ser robusto para aguentar isso tudo. E Essa robustez que a gente busca, a exploração tem lá realmente várias incertezas, mas a gente, antes de partir para uma aprovação, é usual que a gente faça alguns testes nesse reservatório pouco conhecido. Então, fura-se poços, você pega mais informações da sísmica, o tempo todo buscando mitigar essa falta de informações. E aí um exercício matemático importante é o valor da informação, para você ver se de fato você vai apostar naquela informação para poder mitigar o teu risco. Então são maneiras de, na hora H, você ter o mínimo risco possível daquele teu projeto não vingar, né? Não ir adiante. É uma tomada de decisão muito complexa, né? Muito. Como você comentou, a gente está gravando aqui no começo de fevereiro, né? Independente de quando você que está nos ouvindo aqui vai chegar nesse episódio, petróleo na faixa de $80 o barril, 6 meses atrás estava 120. Pois é. Então isso faz uma grande diferença na hora de você avaliar o retorno econômico do projeto. Se ele não tiver robustez suficiente, né? Se estiver contando, como a gente falou aqui, com o melhor dos mercados, a hora que ele entrar em produção, se o mercado não seguir aquilo que você deseja, o que raramente acontece, né? Você está em dificuldades. E há 2 anos atrás a gente chegou a ter valores incrivelmente negativos, né? Pois é. Tinha problema de estocagem do petróleo, então estava se entregando o petróleo a qualquer valor, desde que o cara se livrasse daquele óleo ali que estava no seu barco. Então são situações que a gente tem que tentar, de alguma maneira, se precaver. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Prosper já foi reconhecida pela Microsoft por 6 vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. Sabe que essa carteira, né, de projetos, ela precisa ter fornecedores e parceiros, como até você já comentou, de várias partes do mundo, porque você não consegue dar conta de todo o desafio apenas com produção local e nem é o mais economicamente interessante, né? Como a gente tem falado aqui que você trouxe, somar forças é onde a gente consegue otimizar os projetos. Como é que anda a cadeia de suprimentos? Até você acabou de citar a questão da pandemia, onde chegou a ter ali o episódio do barril de petróleo a preço negativo. A pandemia causou muita turbulência no setor, né, de suprimentos, aí, as cadeias de suprimentos do mundo inteiro. E depois veio a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que entrou para piorar ainda mais o cenário. E a gente vê que em diversos projetos, ainda aqui no Brasil, a gente tem impactos desses efeitos, né, com prazos muito mais alongados de entrega de fornecedores, preços lá em cima, o chamado escalation dos projetos, ou seja, o quanto dispararam os preços de aço, de cobre, de equipamentos e assim por diante. Como é que está dentro da visão, né, da carteira do pré-sal, você que trabalha diretamente com gestão de contratos, como é que você tem visto essas situações aí dos últimos 2 anos e como é que enxerga a tendência para 2023, se é que a gente pode fazer um pequeno exercício de futurologia aqui?
Bom, André, de fato nós fomos surpreendidos aí por esses dois grandes eventos, né, a pandemia e a guerra, e quase que de imediato nós começamos a perceber atrasos em algumas entregas, né? Alguns dos equipamentos fabricados no exterior não eram caminho crítico, mas quando a gente fala de equipamentos submarinos e linhas submarinas, quando a gente fala de FPSOs, plataformas de produção, invariavelmente esses são os nossos caminhos críticos e a gente começou a ter atrasos. Algumas das plataformas, talvez pouco mais de um ano atrás, as empresas começaram a alegar, inclusive, força maior, o que me parece que é exatamente a situação, e aí não há muito o que se fazer a não ser buscar formas de mitigação. Uma das coisas que a gente procurou fazer, e quando eu digo a gente, hoje em dia estou numa empresa que trabalha com as outras, né? Então Uhum. a execução é das outras empresas do consórcio, mas todo mundo junto, o que se tentou fazer foi adiantar o máximo possível aquilo que estava na nossa mão. Então, por exemplo, se eu tinha material de poço, se eu tinha sonda, eu vou furar mais poços, mesmo que eles não sejam necessários nesse momento, mas quando o meu navio chegar, eles já estão prontos e eu posso interligar mais rapidamente. Começamos a conversar com os estaleiros na própria China, buscando maneiras da gente tentar otimizar esse processo. Uma das vantagens, por exemplo, que a gente teve por trabalhar em parceria é que em alguns projetos as empresas chinesas são parceiras e elas passaram a fazer o papel da fiscalização lá na China, sem que a gente precisasse mandar pessoas para lá. Mas a verdade verdadeira é que em vários projetos houve de fato algum impacto de postergação. Tentamos ao máximo mitigar, alguns até com sucesso, trabalhando no sentido de buscar um outro estaleiro, onde porventura a situação não tivesse tão crítica, tentar, por exemplo, trazer para o Brasil, onde a gente poderia inclusive aumentar o conteúdo local e terminar a obra no Brasil. Foram várias vertentes de ações, incluindo, infelizmente, a paralisação de um projeto. Houve um projeto que, por conta de todos esses percalços, os preços vieram em tal magnitude que o projeto, naquele momento, deixou de ser atrativo. Uhum. E aí tomou-se a decisão de hibernar o projeto. Felizmente, ele ainda não tinha grandes contratações, para aguardar uma situação mais comportada, digamos assim, do mercado. A gente sabe que há uma correlação muito forte entre o preço do óleo e o capex do projeto. Elas têm talvez uma defasagem, uma inércia, mas se o óleo cresce, o capex cresce. E o óleo deu uma reduzida. Então a expectativa é que mais um pouco o capex também caia e a gente volte para uma situação mais comportada e a gente possa retomar esses projetos. Os atrasos, estamos falando aí de atraso de 3 meses, 4 meses, são coisas absorvíveis, entram na robustez do projeto, né, quando a gente aprova. E a verdade verdadeira é que nesse ambiente de tantas incertezas e tanta coisa acontecendo e tanto receio no mundo inteiro, né, muito difícil que a gente tivesse algum outro tipo de solução que não trabalhar junto com os fornecedores numa força-tarefa buscando mitigar o máximo que a gente pudesse. Isso é outro ponto importante, né? Porque a gente sabe que quando tem situações onde de fato não é possível mais você manter o cenário anterior, não adianta entrar numa situação de conflito onde você não tem saída, né? Não Muito é provavelmente todos vão perder, né? exato, né? Então aí você cria um ambiente conflituoso dentro do projeto, começa a vir com demandas de compensações para lá e para cá, quando na verdade a própria situação global não permite que você mantenha o plano anterior. Original.
Então é interessante, né, você comentar de, poxa, a gente teve que sentar e trabalhar junto e ver alternativas e no final das contas a gente conseguir manter as parcerias e fazer aquilo que era possível, porque não adianta, mais uma vez, né, brigar tanto para manter um plano que... Que é inviável, né? Chega um momento em que aquilo que a gente planejou não é mais viável. A gente tem que sentar junto e ver como é que se faz para poder mitigar ao máximo esse potencial prejuízo. É. E aí, é claro, com muitas partes envolvidas, é algo que é complexo, porque cada um tem Muito, as suas muito. agendas, as suas prioridades, os seus Uhum. impactos, de acordo com o que vai acontecer com aquele projeto ou com aqueles projetos da carteira. E aí eu queria explorar um outro ponto Pô, não. importante, assim, pela sua longa experiência, primeiro com a Petrobras, né, depois o PPSA, falando agora dos consórcios, né, você tem empresas do mundo inteiro envolvidas, então você tem questões culturais diferentes, cada empresa tem a sua maneira de trabalhar, né, tem as suas expectativas, tem, né, os profissionais, cada um tem a sua bagagem de muitos deles trabalharem em projetos ao redor do mundo. Como é que se trata conflitos em um ambiente como esse? Ou quando você chega no impasse de uma parceria que envolve algum tipo de ajuste, né, com o que você acumulou na sua longa carreira, né, pela sua observação, o que, que funciona bem num ambiente como esse? Como que é possível trazer culturas diferentes para um Aham. objetivo comum? Essa é uma experiência extremamente rica. É realmente um caldeirão multicultural, onde uns aprendem com os outros e a gente tem sempre coisas a aprender. É importante que a gente mantenha uma visão que não seja etnocêntrica, eu estou certo, essa é a minha cultura, é assim que eu faço. É fundamental que a gente consiga um ambiente colaborativo, né? E a gente tem alguns instrumentos para isso interessantes. Um dos instrumentos é o que a gente chama do secondment. O secondment é você pegar dos parceiros profissionais gabaritados que irão trabalhar na equipe do projeto. Então é como se ele deixasse de ter o crachá de uma empresa chinesa e passasse a ter o crachá daquele projeto brasileiro. Ele passa a ter responsabilidades dentro do projeto. E aí você percebe que ele tem maneiras diferentes de fazer, e muitas delas são melhores do que as nossas. Então, é um ambiente muito rico a partir do momento em que percebe-se que os objetivos são comuns, percebe-se que você trabalha de uma maneira colaborativa, percebe-se que há transparência naquele trabalho, as pessoas têm acesso às informações para poderem fazer os seus trabalhos. O que há são maneiras, às vezes, distintas de encarar o mesmo problema. E aí a gente busca sentar junto, discutir, usar o bom senso e chegar à melhor solução. Não necessariamente a solução do operador, Uhum. não necessariamente a solução daquele país, mas a melhor solução para o projeto. E aí vem uma riqueza muito grande de dados, de informações e de ideias e de criatividade. E no final das contas, a gente acaba ficando amigo. Embora um fale chinês, o outro fale francês, o outro fale holandês, no final das contas, cada um arranha um pouquinho do inglês, a gente se entende e o grande objetivo comum ali acaba sendo alcançado. Uma vez eu ouvi um gerente antigo na Petrobras dizer que era importante que a empresa parceira entendesse também que ninguém quer ganhar dinheiro do parceiro. A gente quer ganhar dinheiro juntos. E aí, tendo essa visão, todo mundo vai contribuir para fazer o melhor projeto possível, cada um com sua característica. E tem algumas situações muito engraçadas da própria cultura, né? Eu me lembro que quando eu ainda trabalhava em Libra, na Petrobras, eu fiz um aniversário e resolvi fazer uma brincadeira. Convidei várias pessoas, inclusive os secondis que trabalhavam com a gente, e falei algo mais ou menos da seguinte forma: 6 horas da manhã tem o hasteamento da bandeira,
7 horas da manhã vai ter um sobrevoo da Esquadrilha da Fumaça, às 10 horas tem um futebol na praia, às 4 da tarde tem uma pelada no Maracanã e às 8 da noite vai ter uma festinha com um bolinho. E um dos chineses me disse o seguinte: Osmon, a minha preferência é jogar futebol na praia. E aí eu tive que explicar para ele que aquilo era uma brincadeira, que ele não havia entendido que aquilo era uma brincadeira, né? Então a gente acaba vivenciando essas diferenças culturais, mais flexível, menos flexível, mais literal, menos literal, e acaba que a mistura disso tudo dá um resultado excepcional. Olha que bacana. Eu achei que você ia comentar que 6 horas da manhã ele estava te ligando e disse, olha, eu estou na frente do mastro aqui, mas Até não tem agora ninguém. nada de bandeira, né? Felizmente não foi isso. Acho que eu errei o lugar, né? Vocês devem estar em outro. Muito legal, né? Como você falou, a gente está aqui para ganhar dinheiro com a oportunidade, É né? E não isso, em cima é isso. do parceiro. Então, isso muda o Temos jogo, todos né? o mesmo crachá, né? É, isso faz muita diferença, né? Pega os conceitos lá do Integrated Project Delivery, onde as partes Aham, estão dentro desde o desenvolvimento. E aí é uma isso. curiosidade minha, né? Não, Quando esses consórcios são formados, eles começam a trabalhar desde o início da fase de desenvolvimento, ou tem uma empresa que puxa alguma fase de FEL e só depois o parceiro entra? Como é que funciona? normalmente, André, esse consórcio ele é formado antes do leilão das áreas. Certo. Então, quando a ANP vai fazer um leilão, as propostas já são propostas do consórcio. Então já houve um acerto entre as empresas, 4, 3, 5 empresas, cada um já definiu sua parcela, e aí, uma vez ganho o leilão, assina-se o contrato e no primeiro dia já estamos trabalhando juntos na exploração, na sísmica, que são os primeiros momentos da atividade. Então, desde o início, é um casamento de 35 anos, que é a duração do contrato. Olha, isso também é outro ponto importante, né? Porque você tem o aporte, como você trouxe, né, das várias visões desde o dia um, né? Porque Uhum. e não é o dia um, como você também disse, pós-leilão, porque as empresas já estão estudando as Já oportunidades muito estão, antes. Tem tiveram um que trabalho estudar muito extenso. juntas para poder apresentar uma proposta que todos concordassem. Então é um casamento, é um noivado longo, tem o casamento ali na assinatura do contrato, e aí viveram felizes para sempre. E a capacitação interna, assim, de novo, né? São projetos muito extensos, são projetos muito grandes, envolvem recursos de vários países. Mais uma vez pegando o gancho, né, da tua, você não está hoje diretamente na execução dos projetos, né? Uhum. Mas pegando do teu background, tudo aquilo que você passou até mesmo dentro da Petrobras, com o crescimento dos investimentos nessa área, como conseguir manter sempre um time robusto atuando em projetos tão complexos? E esses projetos, ou melhor, essas empresas são empresas de grande porte, e um dos valores de todas elas é, sem sombra de dúvida, a excelência, a capacitação, a qualificação dos seus profissionais. Então, esses profissionais, quando se juntam num consórcio, a grande maioria são profissionais já com background grande, já com vivência em outros projetos, já com maturidade e experiência, o que não impede de termos jovens participando também, e esses profissionais mais antigos fazerem um trabalho de mentoring para a evolução de novos profissionais. No consórcio, cada empresa cuida da capacitação do seu profissional, o que não impede que vários eventos ao longo da vida do projeto sejam comuns. Vai haver um treinamento específico sobre uma geologia de uma determinada rocha que a gente tem aqui. Eles são convidados a participar junto com o pessoal do próprio operador. Então, há sempre uma troca muito grande de informação, de tecnologia, de parte a parte. É comum que nesses consórcios exista o que a gente chama da segunda técnica, por exemplo, onde
a cada 15 dias, uma das empresas faz uma apresentação sobre um determinado assunto técnico para todos, e aí visões são discutidas, dúvidas são tiradas. Essas empresas, elas repetem, entre aspas, a atividade que o operador faz. Então, o tempo todo você tem discussões e divergências sobre, por exemplo, modelos de reservatório, modelos de geologia, o que levam a que todos cresçam juntos e adquiram a melhor visão possível, né? Então, essa capacitação, além de ser um valor de cada empresa, é algo praticado permanentemente. Para você ter uma ideia, no primeiro momento, por exemplo, desse consórcio de Libra, que eu tive o orgulho de participar, nós tivemos alguns chineses como secondis. E a Petrobras, naquele momento, tomou a decisão de colocá-los num curso de português, para que a comunicação melhorasse. E um deles, há pouco tempo, voltou para a China falando português perfeito, muito bom português. Então, esse treinamento, embora cada um olhe para o seu pessoal, existem N oportunidades de que a gente treine junto e viaje juntos e passe cultura e informações de uma empresa para outra. Lógico que cada um tem a sua confidencialidade, mas eu me lembro, por exemplo, de aprender muito com a Shell a respeito de segurança. É uma empresa mais antiga no mercado internacional, com práticas muito interessantes. Então, a própria Petrobras aprendendo com o consorciado dentro daquele consórcio e todo mundo se beneficiando. É um processo colaborativo muito interessante que certamente leva a resultados muito bons. Com certeza. Isso é muito importante, essa troca, como você disse, acelera o desenvolvimento das empresas e para os profissionais, eles podem beber de pelo menos duas fontes, né? Da minha empresa mãe e do meu parceiro que está aqui todo dia comigo. Muito legal. Eu trabalhei uma vez, só bem no começo da minha carreira, em um projeto que era um consórcio, mas o ambiente não era muito dos melhores. Mas aí vem aquela questão, eu também trouxe em outros episódios aqui, a questão dos CPFs, né? Então, a equipe que estava no dia a dia, na trincheira, né, sofrendo na obra, no campo, e eu estava junto, a gente se dava muito bem, né? A gente respeitava os limites ali das empresas, não entrava nos mesmos conflitos que os CEOs entravam, né? Sim. Porque não ia resultar de nada, estava lá em cima brigando por, né, quanto do contrato vai para cada lado, etc. E a nossa missão era entregar a obra. Então, a melhor coisa que a gente tinha que fazer era conviver bem, trabalhar bem. E ter o melhor resultado possível, né? Exatamente. Então, a gente, né, vai achando atalhos aí no meio do caminho para ter um bom ambiente de trabalho. Um outro aspecto que influencia muito nessa capacitação, normalmente um projeto como esse, ele tem uma estrutura matricial, onde você tem as áreas técnicas interagindo com o projeto em si, né? E essas áreas técnicas, esses projetos, por exemplo, no pré-sal, guardadas as características de uma área e de outra, eles são bastante semelhantes. Então, esse pessoal técnico, ele vai aprendendo a cada projeto, um com o outro, projeto de uma área, da outra e tal. Na hora de atender a um projeto específico, a qualificação já está num nível elevadíssimo, né? E essa excelência, ela é buscada pelas empresas todas, né? Muito bom. E como é que você acha que esse mercado vai evoluir nos próximos anos? Falando especificamente do pré-sal aqui no Brasil, como é que você acha, como é que você enxerga o caminho nos próximos 5, 10 anos? André, o pré-sal, algumas pessoas dizem que o filé mignon foi encontrado, né? Búzios talvez seja o grande exemplo desse filé mignon, Tupi. Mas a gente tem a expectativa ainda de algumas áreas exploratórias bastante promissoras, de outras rodadas da ANP. Então temos a expectativa que ainda haja bastante para se encontrar e se produzir. E ao longo do tempo, à medida em que as empresas vão
conhecendo mais, certamente novas oportunidades irão aparecendo. Então eu acho que a gente ainda falará muito de pré-sal nessa próxima década, com oportunidades bacanas aparecendo, talvez não mais daquele porte das primeiras, né, que você olhava para a sísmica e dizia, pelo amor de Deus, tem que furar aqui porque aqui vai dar óleo, mas ainda assim com muitas oportunidades. Ao longo do tempo, a gente sabe que há toda uma pressão social muito justa, eu diria, na minha visão de cidadão, com relação às características do petróleo, o potencial do petróleo do ponto de vista ambiental. Então, uma outra coisa que eu percebo, e não é novidade, já vem vindo ao longo do tempo, é que essas empresas todas, hoje em dia, têm uma visão do que a gente hoje chama de ESG, né? Uhum. Muitíssimo bem implantada. Elas têm a real noção da licença que a sociedade dá para que elas operem, e essa licença pode ser cassada na informalidade mesmo, a qualquer momento. A gente sabe do poder que a sociedade exerce, né? Então, do ponto de vista de redução de emissões, do ponto de vista de trabalharmos com combustíveis num processo de transição, e aí o gás aparece com muita força, do ponto de vista de buscar-se novas aplicações para o óleo e a petroquímica ressurge, são coisas que as empresas têm consciência e gradativamente elas mesmas estão migrando as suas razões de ser de petróleo para energia, de petróleo para renováveis. E Uhum. isso eu não tenho dúvida que é uma tendência que veio para ficar. A gente discute muito, eu me lembro quando eu entrei na Petrobras, lá em 1981, alguns profetas do Apocalipse diziam que o petróleo ia acabar e que a gente talvez não tivesse emprego durante muitos anos, né? E chegavam a falar de 20, 30 anos, e os 30 anos já passaram, eu já me aposentei, e a gente continua tendo aí o petróleo com uma função fundamental, né? Eu diria que, inclusive, que esse petróleo vai ser o grande financiador desse nosso processo de transição, até um momento onde de fato a gente tenha desenvolvido tantas outras alternativas, passando pelo gás, pelo hidrogênio e outras tantas. E aqui no Brasil a gente já tem uma matriz muito limpa, né? Mas quem sabe a gente ainda pode limpá-la mais, onde de fato o petróleo acaba ficando um combustível obsoleto diante de outras alternativas. Mas para aquele pessoal que ainda está na engenharia, começando e que pensa no futuro, eu acho que aqueles meus 30 anos lá, nós vamos ter outros 30 pela frente de muito petróleo para a gente trabalhar. Sozinho, acho que não. Eólica, hidrogênio, maré, enfim, tudo que a gente, solar, tudo que a gente pensar, essas empresas vão estar fazendo. Mas o petróleo eu acho que ainda terá uma posição muito dominante, né? Eu gosto muito de uma frase de um ministro de petróleo da Arábia Saudita, eu tenho até o nome dele aqui, Ahmed Yamani. Eu até usei numa apresentação que eu fiz para o PMI, e ele para mim fala uma frase simples e extremamente verdadeira. Ele diz o seguinte: a idade da pedra chegou ao fim não porque faltassem pedras. A era do petróleo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de petróleo. A gente continua encontrando, e a água profunda está aí, e a margem equatorial no Brasil está aqui, é quase que uma realidade. Vamos encontrar mais petróleo. Pode ser que daqui dos 30 anos que eu comentei, a gente já não esteja mais usando como o combustível que a gente usa hoje. Mas não vai ser por falta da gente encontrar petróleo. Vai ser porque achamos alguma coisa menos potencialmente poluente, mais barata e que talvez mude a cara
do nosso planeta, né? Até lá, eu acho que ainda tem muito projeto de petróleo, de pré-sal para a gente fazer bem feito, poder tirar os recursos para a União e para as empresas, para poder financiar, sim, essa mudança de paradigma que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar o início, né? É uma transição longa e complexa, como Ah, não você tenha trouxe bem, né? dúvida, não é uma coisa de uma hora para outra. Desliga agora, ninguém produz, isso é inviável, né? É, Então a gente tem que fazer com tranquilidade, com paciência, com o pé no chão. E se por acaso não acharmos alguma outra solução para o petróleo, a gente naturalmente vai migrar e teremos as Exxon, a Shell e as Conocos e as Sinooks e as Petrobras eólicas e solares e talvez com menos petróleo. Embora isso aí. sempre exista aí a petroquímica, né? Osmond, o papo está muito bom, né? Eu particularmente tenho muita curiosidade, né, a respeito desses grandes projetos que são, né, frequentes aqui no nosso programa, mas, né, uma hora a gente tem que encerrar. E eu sempre peço ao convidado que, aproveitando da sua experiência, né, passe que dicas que ele acha interessantes para quem está nos ouvindo, sejam profissionais que estão em início de carreira ou profissionais que queiram dar o próximo passo, trabalhar com projetos de repente mais complexos, enfim, ao longo da tua experiência sempre, né, é bom ouvir quem passou por mais situações, né, poder deixar para o nosso público aqui dicas finais. O André, essa é uma responsabilidade grande, né? As pessoas estão começando suas carreiras e a gente dá algumas dicas. Eu me sinto privilegiado de poder fazer isso. Tomara que eu possa ajudar alguns desses novos engenheiros que estão entrando na carreira. Mas se eu pudesse dar algumas dicas, a primeira delas é a capacitação. A capacitação é algo que não pode parar. O mundo não para, o mundo hoje em dia vive numa velocidade impressionante, as coisas mudam do dia para a noite, e se a gente não tiver preparado para esses novos desafios que vão e vão e vão cada vez mais aparecendo com rapidez, a gente terá dificuldade de dar conta. Então, fundamental a gente entender que a faculdade é um primeiro passo numa gama enorme de capacitação em várias áreas que se complementam e que vão levando o profissional a poder encarar esses desafios. O segundo aspecto que eu considero fundamental é buscarem uma empresa, eu costumo usar um termo ainda antigo, uma empresa cidadã. E aí eu diria para vocês que essas empresas de petróleo, que já viveram momentos bastante tristes, traumáticos, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de governança, do ponto de vista de fatalidades, elas desenvolveram hoje em dia valores, visões e estruturas extremamente voltadas para uma visão melhor do mundo, do seu trabalho e de apoio, eu diria, de sustento ao nosso planeta e à sociedade. Então não tenham receio de buscar empresas de petróleo para o seu estágio, para o seu trabalho, porque vocês vão perceber lá uma extrema valorização da vida. São empresas que primam pela segurança no trabalho, uma fantástica preocupação com o aspecto ambiental. Todas elas conhecem o potencial que pode eventualmente vir a se transformar num dano quase que intransponível ao meio ambiente, e as providências são sempre tomadas. E essas empresas têm uma governança extremamente bem elaborada que as protege e que mantém a capacidade da tomada de decisão em cima de características justas, corretas, legais, que é o que a gente busca o tempo todo. Então, não tenham receio da empresa, da indústria de óleo e gás. É uma indústria que permite a quem gosta de projeto como eu trabalhar com projetos maravilhosos ao longo da vida, projetos que a gente chama de megaprojetos e que vão permitir
que um engenheiro discuta contratos, participe de negociações, tenha uma visão técnica, tenha uma visão humanitária da situação, conviva com aspectos multiculturais, possa viver situações de extrema evolução tecnológica e possa se realizar profundamente, como foi o meu caso. Eu, passados 40 anos nessa indústria, eu lá atrás, quando dei esse passo de fazer concurso para a Petrobras, não há um momento ao longo desse tempo todo que eu não agradeça por ter tomado aquela decisão. Essa decisão fez com que eu pudesse me realizar plenamente do ponto de vista profissional, e eu deixo a dica para vocês que estão começando: se gostam de projetos, se querem desafios, se gostam de tecnologia, se querem trabalhar num mundo corporativo muito bem estruturado e atento às necessidades da sociedade, não tenham dúvida de que a indústria de óleo e gás é o lugar para vocês estarem. Fantástico, olha as dicas, hein, pessoal? Temos muitos e muitos projetos por muitos anos aí precisando de grandes profissionais. Tenho certeza que isso vai inspirar muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, Osmond. Tomara. Muito obrigado pela tua participação. Para mim foi um prazer poder contar contigo aqui, trazer um pouquinho dessa visão, né, de projetos tão grandes, tão complexos. Então, contar contigo nessa pauta aqui do Capital Projects Podcast foi um prazer. Bom, André, eu é que agradeço essa oportunidade maravilhosa, já no limiar da carreira, né, já chegando ao finalzinho da minha vida como profissional, poder ter essa oportunidade e coroada no final por essa chance de passar alguma experiência, algumas dicas para o pessoal novo. Fico muito feliz com o convite, muito honrado de ter participado, e deixo um abraço para você e para o pessoal que está escutando a gente. Muito obrigado. Com certeza, nossa comunidade curtiu o papo tanto quanto eu, né? Se fosse vontade de nós dois aqui, a gente ia seguir ainda por muitas horas, mas enfim, né? Não dá para fazer um programa de 3, 4 horas. Quem sabe no futuro a gente volta com o tema aí. Mas, Tomara. Pessoal, tenho certeza que vocês curtiram, né? Discutir projetos tão complexos, de arranjos tão difíceis, e mesmo assim a gente vê uma indústria tão forte no nosso país, desenvolvendo tecnologia, tantos e tantos profissionais dentro de uma cadeia de fornecimento gigantesca, né? Pensar em quantas milhares de pessoas trabalham para que um projeto desse possa ser colocado em produção. Então isso com certeza é muito inspirador para um canal que trata aqui de gestão de projetos. Tenho certeza que vocês gostaram do papo. Quero aproveitar para agradecer também os membros do nosso canal, aquelas pessoas que são associadas aqui ao Capital Projects Podcast, que contribuem mensalmente para poder manter o programa no ar. Se você ainda não é associado, vou deixar aqui o meu convite. No final de todo episódio, na descrição, tem lá o link para você conhecer um pouquinho mais. Temos planos aí a partir de R$5 por mês para você apoiar essa ideia. E também, é claro, agradecer ao Teams Ideas by Prospery, né, o patrocinador master aqui do nosso programa. O Teams Ideas, que é uma solução completa para a gestão de portfólio, onde você trata vários cenários de alocação, desalocação de capital. Então, como a gente falou muito hoje de gestão de portfólio, você tem uma visão transparente, uma visão que facilita a governança. Então, para quem ainda não conhece a solução, também vocês vão encontrar o link para o Teams Ideas aqui na descrição desse episódio. E mais uma vez lembrando que muito em breve a gente vai ter a nova versão do curso de metodologia FEL, que vai estar saindo aí nas próximas semanas. Fique ligado aqui no nosso programa para conhecer um pouquinho mais das novidades. Por enquanto, então, é isso. Espero vocês na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.